Olá, a partir de agora você fica comigo e com Jorge Machado no TV em Revista. Nós vamos mostrar tudo o que aconteceu de mais importante no Parlamento Paulista esta semana. O plenário da Assembleia aprovou 2 projetos importantes esta semana. O repórter Mauro Friesman conta tudo pra gente. Os deputados estaduais aprovaram aqui no plenário da Assembleia Legislativa de São Paulo o projeto de lei número 305 de 2017, de autoria coletiva dos 94 parlamentares da Casa e que inclui 6 cidades paulistas no chamado MIT, são os municípios de interesse turístico. As cidades são as seguintes: Agudos, Barretos, Guararema, Iacanga, Sales e Santo Antônio da Alegria. Na semana passada, um projeto de lei nesse mesmo sentido incluiu outras 14 cidades paulistas no chamado MIT. A partir de agora, todos esses municípios passam a receber R$650 mil por ano da Secretaria Estadual do Turismo para investimento no potencial turístico de cada uma delas. Esta matéria não precisa ser sancionada pelo governador Geraldo Alckmin e passa a valer a partir da data da sua publicação. Outra matéria aprovada aqui na Assembleia Legislativa, o projeto de lei número 109 de 2017, de autoria do Executivo, que cria o Fundo Especial de Custeio de Perícias, com o objetivo de custear perícias, avaliações médico-legais, psiquiátricas e de investigação de vínculo genético por meio do DNA. Esta matéria, sim, segue para o Palácio dos Bandeirantes para a apreciação do governador Geraldo Alckmin. Mauro Friesman, TV Assembleia SP. A Frente Parlamentar em Defesa do Transporte Metroferroviário discutiu o projeto de trens intercidades. Guilherme Quintela, presidente da Estação da Luz Participações, empresa responsável pelo projeto de trens intercidades, participou da reunião da Frente Parlamentar em prol do transporte metroferroviário FETRAN. Quintela explicou que as linhas vão atender passageiros e carga. Vai ligar São Paulo a Campinas, Americana, Vale do Paraíba e Litoral Sul, com capacidade para atender 60 mil passageiros por dia. Terá o serviço de bordo, terá sistema de comunicação, Wi-Fi, etc. e tal. Então ele vai ser uma alternativa de transporte que a macrometrópole de São Paulo hoje não tem. A tarifa deve ficar em torno do valor da passagem de ônibus intermunicipal. O investimento está previsto em 21 bilhões de reais, que vão ser custeados pelo governo do estado e pelo BNDES. Nós temos dados dos anos 70 em que eram transportados 100 milhões de passageiros por ano no Brasil, via ferroviária. E hoje a gente não passa de 5 milhões, que são 2 trens da Vale específicos e trens turísticos e culturais. De forma que esse resgate é extremamente necessário para que a gente possa, inclusive, desafogar as estradas que chegam a São Paulo, que estão quase que saturadas. O processo de licitação do primeiro trecho do projeto Trens Intercidades deve começar no fim deste ano e vai ligar São Paulo à Americana. A reunião da Frente Parlamentar em prol do transporte metroferroviário é coordenada pelo deputado João Caramês, do PSDB. Nós teremos aqui a continuidade da nossa discussão em relação à retomada das ferrovias no estado de São Paulo, tendo em vista que existe a possibilidade da renovação do contrato da Rumo, que é a grande empresa que detém uma grande parte da concessão da malha ferroviária, e nós precisamos que aquelas malhas que não sejam ou utilizadas pela Rumo seja devolvida ao governo, para que o governo possa fazer uma nova licitação e as empresas que tiverem interesse entrarem na licitação, e com isso nós teremos estabelecido a nossa malha ferroviária. O deputado Ed Thomas, do PSB, foi eleito relator da CPI dos planos de saúde. A comissão abriu os trabalhos aqui na Assembleia com a agenda cheia. Na primeira matéria da reunião, eleição do relator da comissão. Por unanimidade, o deputado Ed Thomas, do PSB, foi o escolhido. Os planos de saúde, no ranking das reclamações, estão no topo. Nós precisamos ouvir esses planos, essas operadoras. A CPI é para a gente ouvir e, ao final, relatar. Mas, acima de tudo, nós temos que proteger a situação mais vulnerável, que é a do doente, daquela pessoa que paga muitas vezes para não usar, mas que quando precisa não está sendo atendido. Logo depois, o presidente da comissão decidiu a agenda de trabalho para as próximas 9 semanas. Já convidamos o secretário da Saúde do Estado, Davi Wipe, o secretário municipal Wilson Polara, já foram anunciados.
apresentamos algumas perguntas que iremos fazer a eles, para que eles já possam trazer os esclarecimentos, que realmente por que as pessoas estão migrando. Estão migrando do plano de saúde para o SUS. Por quê? Por falta de atendimento, por falta de atenção. E as operadoras têm que trazer agora esse esclarecimento. As reuniões da CPI dos planos de saúde serão sempre às quartas-feiras, às 15h30 da tarde. A Comissão Parlamentar de Inquérito tem até o dia 16 de agosto para concluir o relatório. Criada na Assembleia Legislativa, a CPI Pátio de Apreensão de Veículos. Foram escolhidos presidente, vice e relator dos trabalhos. Os deputados vão investigar denúncias de cobranças abusivas, além de possíveis irregularidades nos contratos de guinchos. Na reunião especial, o deputado pelo PT, delegado Olim, assumiu a função de presidente da comissão. A população está sendo explorada por esses pátios que são cobrados por dia, por hora, enquanto vai retirar o seu veículo. Então, essa CPI levantará todos os pátios que existem no estado inteiro e vamos chamar para conversar, porque as pessoas não aguentam mais pagar, nem ter seu carro retido, na hora de retirar o carro, às vezes custa mais o pátio do que o veículo. Como vice, quem assume é o parlamentar Carlos César, do PSB. Muitos pátios ficam com carros ali por décadas, por anos e anos, e carros que são totalmente obsoletos, que deveriam ser descartados e que não são. Então são questões sérias que a CPI vai averiguar ao longo do período dela por todo o estado de São Paulo. A situação administrativa, cobranças abusivas em taxas diárias nos pátios e acordos com guinchos serão alvos da CPI. Um trabalho que tem o prazo de 120 dias para ser concluído. Ela vem num momento oportuno. É no momento em que o país passa por uma crise ética, moral. Eu acho que nesse campo nós temos todas as condições de realmente fazer um bom trabalho, fazer uma ampla fiscalização em defesa da população. A próxima reunião da CPI Pátio de Apreensão de Veículos está marcada para o dia 1º de junho, às 11 horas da manhã. Estudantes da Univesp, Universidade Virtual do Estado de São Paulo, exigem transparência administrativa e participação no Conselho Universitário da instituição. As reivindicações foram apresentadas em audiência pública aqui na Assembleia. Romeu iniciou o curso de licenciatura em Física há 2 anos. Assim como ele, mais de 5.000 alunos optaram pelo ensino superior à distância oferecido pela Univesp. Agora ele faz parte de um grupo de 92 alunos que devem formar o diretório acadêmico da instituição para aproximar os alunos da direção. A nossa preocupação tremenda como alunos é em relação... Nós não temos hoje uma transparência clara da universidade. A Univesp é uma fundação mantida pelo governo do estado de São Paulo que oferece cursos gratuitos, semipresenciais de graduação, pós-graduação e extensão. O ingresso é por processo seletivo, como vestibular. Questões como reconhecimento do diploma e avaliações dos alunos também estão na pauta dos estudantes. Um dos pré-requisitos de cursos superiores que o governo federal cuida é a avaliação do ENAD, né? Como nós somos uma instituição estadual, temos alguns trâmites, porque quem coordena todo esse trâmite é o Conselho Estadual de Educação, né? Mas ele precisa aval do MEC para que esse curso foi reconhecido, pode-se gerar um diploma que tem validade em território nacional. A nossa preocupação é que sem esses pré-requisitos que estamos levantando aqui, podemos ter problemas em ter um diploma assim. O deputado Carlos Gianazzi, do PSOL, disse que vai propor a ampliação da verba orçamentária para a Univesp, que neste ano de 2017 foi de cerca de R$26.900.000. Tem a questão da infraestrutura dos cursos, faltam materiais, laboratórios. Então, aí são várias questões que eles estão levantando e que o Estado tem a obrigação de... o Estado que financia a universidade, porque é uma universidade pública, ela é à distância, mas ela é pública, então o Estado tem a obrigação de financiar corretamente essa universidade que cumpre um papel importante em todo o Estado de São Paulo. O Parlamento Paulista prestou uma homenagem muito especial. O guarda civil metropolitano Marcos Antônio de Moraes foi condecorado com o colar de honra ao mérito legislativo. Com a ajuda das redes sociais, o GCM já localizou familiares de vários moradores de rua e transformou seu trabalho voluntário em projeto da corporação. Um exemplo a ser seguido. Presidida pelo deputado Gil Lancaster, do DEM, a sessão solene contou com a presença dos deputados Delegado Olim, do PP, presidente da Comissão de Segurança Pública, o deputado Fernando Capês e o deputado Coronel Telhada, ambos do PSDB, entre outras autoridades.
Nós que lidamos com os vários problemas de segurança pública, infelizmente, a pessoa de rua, a pessoa abandonada, é um problema que acaba sobrando para a polícia, acaba sobrando. Porque você se depara inúmeras vezes com isso e você quer dar um encaminhamento àquilo e não consegue. Porque os órgãos públicos, infelizmente, são embotados, são enrolados e não conseguem desenvolver o serviço. E o Marco Antônio, ele conseguiu desenvolver uma missão aí, que é quase uma missão espiritual, quase uma missão gloriosa. A outorga do Colar de Honra do Mérito Legislativo ao GCM Marcos Antônio Pinto de Moraes, em reconhecimento ao trabalho que faz com moradores de rua, reintegrados às suas famílias via redes sociais, foi feita pelo mandato do deputado Gil Lancaster, do DEM. Como é fazer esse bom uso da rede social? Eu procuro usar a rede social de uma maneira diferente. Eu consigo parceiros nos compartilhamentos. Quando eu posto foto de alguém que está procurando a família, eu consigo esse compartilhamento e as pessoas me ajudam de uma forma maravilhosa. Às vezes são 5, 10, 15, 20 mil compartilhamentos em uma foto. É o que me ajuda a ter êxito no meu trabalho. A iniciativa do policial promove a ideia de um mundo mais humano e equilibrado, no entender do deputado Gil Lancaster, do Democratas. Tem pessoas que faziam 40 anos que não se viam. Você já pensou você perder o seu pai, perder o seu irmão, a sua mãe e nunca mais ver? E achar um guarda civil com coração bom que vai unir as duas pontas, fazendo da sua capacidade mínima e do esforço total, do amor total para unir essas famílias. Isso não tem preço. Encontro de carros antigos em Águas de Lindóia, nocaute às drogas em Cotia. São eventos que agora fazem parte do calendário turístico do estado de São Paulo. Os projetos foram aprovados pela Comissão de Atividades Econômicas. Dos 21 itens, 8 receberam pedidos de vista. Vão ser avaliados pelos deputados até a próxima reunião, quando entram novamente na pauta. Um deles foi o projeto de lei 359 de 2016, de autoria do deputado Teonílio Barba, do PT, que dispõe sobre a aquisição de alimentos da agricultura familiar no âmbito do programa Restaurante Popular Bom Prato. Hoje isso beneficia o pequeno produtor e faz isso no FIAP, faz isso no PEPAS, da Secretaria de Justiça, e não querem fazer no Bom Prato. Não é certo uma coisa dessa. Faz em um órgão do governo e no outro é proibido. Então esse é um debate que nós queremos continuar fazendo aqui na comissão. Os membros da comissão aprovaram o ofício da deputada Célia Leão, do PSDB, que convida as comissões de Atividades Econômicas e de Transportes e Comunicações para uma audiência pública da Frente Parlamentar de Turismo, que quer discutir a situação das balsas no estado de São Paulo. O presidente da Comissão de Atividades Econômicas é o deputado Itamar Borges, do PMDB. Também aprovamos uma audiência pública para tratar de um importante projeto de lei que tramita na casa e que, com uma certa polêmica, que exige algumas providências de açougues, supermercados, sobre identificação de produtos de origem animal e que tem uma divergência aí, de um lado a preocupação de que isso possa criar ônus e encargos para a atividade comercial, de outro lado, uma preocupação voltada para o interesse do consumidor, e é claro que nós temos que achar um ponto de equilíbrio. Uma exposição aberta ao público no Hall Monumental da Assembleia tem chamado a atenção de muita gente. A artista é uma médica que retrata cenas do cotidiano. A reportagem é de Mauro Friesman. As imagens saltam em óleo sobre tela. A técnica usada por Lívia Burquiante. Com 1 ano e meio de idade, ela já brincava com materiais de desenho. Com a mãe arquiteta, aprendeu a harmonia das cores. Eu sempre desenhei e pintei desde que eu me conheço por gente. Some da minha lembrança. Minha mãe fala que é desde que eu tinha 1 ano e meio. Eu não lembro de nenhum momento que eu não estava com um lápis na mão desenhando. Em cada semblante retratado nas obras expostas, um estado de espírito que coincide com o momento emocional da artista ao partir para a criação. As pinturas de Lívia Burquiante nascem a partir de fotografias. É claro que às vezes eu mudo alguma coisa, abuso um pouco das cores, mudo algum detalhe aqui e ali, mas sempre tem
como base em foto. A exposição Uma Década de Arte abriga 70 obras e tem o apoio do deputado Josiato, do PMDB, também médico, preocupado com pessoas. Nenhuma nação, ela se não se preocupar com o ser humano, com a pessoa, ela se desenvolve. Quando nós colocamos ao segundo plano o respeito, que nós às vezes não temos, é muito ruim. Então, quando ela foca a bondade, a criatividade, o sacrifício de cada personagem, de cada pessoa, faz essa construção muito importante na nossa cultura. Muito bonito, vale a pena conferir, né, Jorge? Claro. O Parlamento Paulista abre debate contra preconceito a LGBTs. E discute o futuro da Polícia Científica de São Paulo. Não saia daí, a gente volta já já. O TV em Revista está de volta para falar do simpósio que debateu o futuro da Polícia Científica de São Paulo. Participaram do encontro, além de deputados, desembargadores, juízes e delegados. É a primeira vez que a Assembleia Legislativa recebe este simpósio. O assunto em pauta, a situação da Polícia Judicial no estado de São Paulo. Segundo a presidente do Sindicato dos Delegados do estado de São Paulo, as dificuldades incluem redução do quadro de profissionais, falta de novos concursos públicos e de reajustes de salário. O estado de São Paulo é o que pior paga ao delegado de polícia. Nós recebemos 40% equiparado às outras carreiras jurídicas, como juízes, promotores, defensores públicos. Esperamos, através das discussões, em que aqui os colegas, os delegados de polícia, poderão interagir, as votações serão simultâneas, interativas, após cada discussão, e após isso, desejamos e esperamos que tenhamos ideias e que essas ideias positivamente sejam implementadas na Polícia Judiciária do Estado de São Paulo. O simpósio, que durou o dia inteiro, teve tecnologia na votação das principais demandas, participação de vários delegados e especialistas e também contou com o apoio do deputado delegado Olim, do PP. Acho importantíssimo esse simpósio, primeiro para mostrar os problemas que estão tendo na carreira. E o atendimento ao público vem também disso. Então, o problema judiciário, como é que a gente trata com o judiciário, a rapidez de correr os processos e tudo mais. Tudo em prol a favor da população, porque quem ganha é a população. A reforma do ensino médio foi tema de audiência pública aqui na Assembleia. Professores criticam as mudanças em ciências humanas e a incorporação dos conteúdos de sociologia e filosofia por outras disciplinas. Sancionada em fevereiro, a medida provisória 746 de 2016, de autoria do presidente Michel Temer, do PMDB, institui a reforma no ensino médio com a finalidade de tornar mais flexível e atual o currículo dos estudantes nos 3 últimos anos da escola. Contraria a própria LDB. O que diz a LDB? Que ao concluir o ensino médio, o estudante deverá ter o domínio de sociologia e filosofia. Bom, o que é domínio? Alguém, para dominar, precisa estudar alguma coisa disciplinarmente. E o que está se desenhando é jogar esses conteúdos, diluindo em outros conteúdos. A mobilização em defesa das ciências humanas tem como objetivo manter filosofia e sociologia como disciplinas obrigatórias no currículo. Educação física e artes estão na mesma situação. Por isso, aqui hoje estão reunidos representantes de todas essas matérias e também de diversas entidades. Já são várias reuniões que nós estamos realizando sobre essa temática. Essa é mais uma reunião, mas essa reunião tem um significado importante, porque nós estamos aqui reunidos com os representantes das entidades das ciências humanas. É necessário repactuar uma unidade que possa fortalecer esse campo que está sendo atacado das ciências humanas. A audiência pública teve iniciativa do deputado Carlos Gianazzi, do PSOL. Com certeza sairá um documento que será encaminhado
à Comissão de Educação da Assembleia Legislativa, à Secretaria da Educação Estadual e ao Ministério da Educação. Essas matérias são importantes, essas disciplinas, essas áreas são importantes para que o aluno tenha acesso à cidadania, para que haja o pleno exercício da cidadania e para o desenvolvimento crítico do aluno. A nota fiscal paulista vai passar por mudanças. 10 anos depois da criação, 70% dos cupons recolhidos têm algum tipo de irregularidade. A ideia é fazer com que os consumidores determinem onde os recursos serão aplicados. 4.200 instituições sem fins lucrativos nas áreas de educação, saúde, assistência social e de defesa e proteção dos animais recebem recursos da nota fiscal paulista. Para combater fraudes na destinação dos repasses às entidades, a Secretaria da Fazenda criou um aplicativo que vai substituir as urnas de captação de cupons nos estabelecimentos comerciais a partir de outubro. A Associação Limeirense de Proteção Animal, uma das entidades cadastradas no programa, está preocupada com a mudança na forma de captação das notas fiscais pelo novo sistema e teme queda nas doações de cupons. A nota fiscal paulista ela tem uma representatividade muito boa, eu acredito que 40% a 50% da arrecadação. Esse valor a gente busca viabilizar castrações para tutores de baixa renda, para animais errantes da nossa cidade. No ano passado a gente castrou mais de 2.000 animais, a gente tem o intuito de castrar 4.000 animais em Limeira nesse ano. Este workshop realizado na Assembleia Legislativa, com o apoio do deputado Feliciano Filho, do PSC, trouxe o coordenador do programa da Nota Fiscal Paulista para detalhar o funcionamento do novo processo de doação dos cupons fiscais para as instituições. O consumidor é quem deverá indicar por meio do aplicativo as ONGs que receberão os créditos da Nota Fiscal Paulista. A ação da cidadania do consumidor doar e vai valer muito mais para a entidade do que para ele. Segundo ponto, a partir de agora, quando você faz a doação, você passa a participar também dos sorteios. Antes eu doava o cupom nas urnas, doava o crédito e o bilhete para o sorteio. Agora eu vou doar só o crédito e o bilhete fica para mim. O encontro reuniu representantes de entidades de defesa e de proteção animal e também de setores do direito. A nossa finalidade é de apoio institucional. Quer dizer, o nosso trabalho feito pela OAB na questão animal é justamente disseminar o conhecimento para que as ONGs possam desenvolver um trabalho dentro de parâmetros legais. Vai ser um trabalho de mais corpo a corpo. Antes era não era tão ligado, agora não, agora vai depender do corpo a corpo mesmo, do compromisso, vai ter muito mais legitimidade, isso é verdade. Né? Não é que nem estava acontecendo antes, porque segundo dados da Secretaria, 70% havia fraude, 70% do recurso, e 3% das organizações estavam ficando com 50% de toda a verba. Então, obviamente, tinha uma anomalia isso. Agora, precisamos corrigir, mas corrigir de forma saudável, que não prejudique a entrada de recursos para as entidades que estão carentes, que estão ávidas, que elas estão fazendo uma função pública. 2 projetos do deputado Afonso Lobato, do PV, receberam parecer favorável na Comissão de Finanças, Orçamento e Planejamento. Um deles institui a virada cultural católica. Outro inclui o artesanato como atividade a ser incentivada pelo Programa de Ação Cultural do Governo do Estado. Também foi aprovado o projeto de autoria do deputado Wellington Moura. A proposição cria o Dia Estadual da Acromegalia, doença causada por disfunção hormonal. Que aumenta-se as mãos, aumenta-se os braços, as pernas e os próprios órgãos internos. Então, causa na saúde da pessoa, infelizmente, a diminuição de vida. Então, é isso que a gente quer agora fazer, conscientizar para que as pessoas que têm essa doença, às vezes não sabem, para elas saberem onde procurar na rede pública e como buscar o diagnóstico necessário. O deputado Enio Tato, do PT, ressaltou que aguarda a aprovação dos parlamentares da convocação do secretário estadual da Fazenda para prestar depoimento sobre denúncias de irregularidades. Um perdão de uma dívida de ICMS de 230 milhões numa obra da Petrobras, da Revap, em São José dos Campos. Então a gente precisa apurar, a Assembleia Legislativa não pode lavar as mãos, né? Fechar os olhos em cima de um valor desse. Então fiz esse requerimento, foi pedido vista, mas eu espero que na próxima reunião a gente possa apreciar e aprovar para a gente bater um papo com
diretores, com o secretário da Fazenda sobre esse assunto. Na reunião também foram aprovados processos de autoria do Tribunal de Contas. Os deputados Edmir Chedi, do Democratas, e Enio Tarto, do PT, pediram mais celeridade nestes processos, o que foi acatado pelo presidente da comissão. Conversamos hoje em fazer uma subcomissão para que a gente possa dar andamento, chamar o presidente do Tribunal de Contas para trazer alguns esclarecimentos sobre isso e outras questões que a gente possa pôr em pauta aqui nessa comissão e a gente deliberar aí esses processos. A qualidade da água das represas que abastecem São Paulo, poluição das praias em Ilhabela e criação de área de proteção ambiental no interior do estado. Estes foram alguns dos temas discutidos na reunião da Comissão de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável. O primeiro projeto de lei analisado pelos parlamentares foi o que autoriza o Poder Executivo a criar uma área de proteção ambiental em Presidente Prudente. O PL 920 de 2009 foi aprovado. Entre as moções estão um apelo ao presidente da República e ao presidente do Congresso Nacional para uma alteração em um artigo na Lei de Crimes Ambientais. O objetivo é aumentar o rigor na aplicação da multa aos pichadores. A comissão também aprovou o manifesto dos deputados contra um projeto de lei que permite a caça no país. Nós aprovamos hoje uma moção da Comissão de Meio Ambiente dos deputados estaduais do Estado de São Paulo, informando aos líderes na Câmara Federal, ao presidente, uma moção contra a caça no Brasil. É uma violência, eu acho que nós temos tecnologia suficiente para acabar com essa malvadeza do ser humano em relação aos animais. O resultado de uma audiência pública realizada em março passado sobre a poluição das praias de Ilhabela foi relatado aos membros da comissão. Ilhabela, daqui a um ano, pelo que disse o presidente da Sabesp, terá as águas tratadas como Miami. Então, será uma cidade que poderá ser visitada pelos turistas, para quem gosta de natureza, sem poluição de suas praias. O deputado também falou sobre a qualidade da água das represas Billings e Guarapiranga, que abastecem grande parte da capital e região do ABC paulista. É feita a captação de 90% das águas servidas e só é tratada 56%. Essa diferença é jogada in natura nas represas Guarapiranga e Billings. Isso não é visível, mas a gente sente o cheiro, o mau cheiro nessas regiões. Nós estamos poluindo nossas águas. Então, acho que a Comissão de Meio Ambiente tem dado um passo à frente nesse sentido. Uma pauta com 24 itens marcou a reunião semanal da Comissão de Administração Pública e Relações do Trabalho. Na reunião, os parlamentares aprovaram um requerimento de autoria do deputado Carlos Neder, do PT, solicitando a realização de uma audiência pública no âmbito da comissão para debater os impactos da reforma da Previdência aos profissionais de enfermagem. Começamos a fazer uma preparação, uma mobilização dos trabalhadores, dos servidores do Estado de São Paulo para discutir uma reforma que não seja injusta, que não precarize direito, que não retire direito dos futuros aposentados desse país. Destaque também para a aprovação do parecer favorável ao projeto de lei de autoria do deputado Raul Marcelo, do PSOL, que prevê a cassação da inscrição do ICMS das empresas que forem flagradas explorando o trabalho infantil. Além desse passo, tem que ser dados outros, né? Não só empresas que trabalham com trabalho escravo infantil, mas tem empresas que trabalham com trabalho escravo de imigrantes, né? Nós temos esse problema aqui na capital e no estado de São Paulo. Bolivianos, haitianos que estão aqui sendo explorados com trabalho análogo ao trabalho escravo. Então, sempre que houver projetos dessa grandeza, dessa importância, que combata as péssimas condições de trabalho, o trabalho escravo infantil, o trabalho infantil, o trabalho análogo ao trabalho escravo, tem que ser aprovado. Um projeto de lei que prevê a apresentação de atestados médicos para todas as pessoas que começarem atividades físicas foi um dos que receberam parecer favorável na reunião da Comissão de Saúde. Além disso, os deputados decidiram visitar o Hospital Universitário São Paulo para saber mais sobre a crise que a instituição atravessa. Na pauta, 9 projetos de lei e 3 requerimentos para deliberação. 7 itens receberam pedido de vista. Entre os projetos aprovados,
2 de autoria do deputado Gil Lancaster, do Democratas, o que institui a Semana Estadual de Promoção da Saúde Bucal e da Semana de Conscientização sobre a importância da doação de óvulos. Também foi aprovado o requerimento do deputado Carlos Neder, do PT, que requer moção de apoio de repúdio às instituições de ensino público e privado que oferecem ensino à distância na área da saúde. Não estava na pauta do dia, mas os deputados receberam a reitora da Unifesp. Ela veio pedir ajuda para o Hospital Universitário São Paulo, que está em crise. Temos muita complexidade e muitos estudos em andamento. Nós não podemos parar esses estudos e esses programas de residência médica e multiprofissional. Então, é um hospital que tem ensino, pesquisa e tem muita assistência em prol da cidade do estado de São Paulo. Nossa área de cobertura hoje assistencial é de 5,8 milhões. Vamos aproveitar a próxima terça-feira para visitar o hospital no horário da Comissão de Saúde para até em loco nós conseguirmos detectar aquilo que podemos vir cobrar também em demonstrações com propriedade ao Ministério da Saúde e também o Ministério da Educação. Ouvimos aqui deputados dizer que todo médico gostaria de ser residente no Hospital São Paulo. É uma pena o que está acontecendo. Vamos tentar aqui na nossa competência, daquilo que é de nossa competência, tentar ajudar no máximo possível para a nossa população ter o melhor. O preconceito contra LGBTs foi tema de um ato solene aqui na Assembleia Legislativa. O momento é de descontração, mas o assunto é sério. Tanto que o prefeito de Lins, Edgar de Souza, do PSDB, veio até a capital paulista. É um marco importante, né, pelo clamor, pela tolerância, pelo respeito, pela criação de uma cultura de não ódio, de amor entre as pessoas. Dados divulgados em janeiro deste ano pelo Grupo Gay da Bahia mostram que 2016 foi o período mais violento desde 1970 para pessoas LGBTs. Foram registradas 343 mortes, o que faz do Brasil o campeão mundial de crimes contra as minorias sexuais. Cada 25 horas, uma pessoa morta por conta disso no nosso país, um crescimento de 16% do ano passado para esse ano, então tem crescido. Então a gente percebe que mesmo com as políticas que o Estado tem feito e tem atuado nessa área, o governo do Estado tem uma coordenadoria para isso, implementou uma política para isso, mas que a gente está longe de conseguir fazer com que a sociedade enxergue e avance nesse sentido. A Bahia ocupa a segunda posição entre os estados, com 32 mortes. São Paulo está em primeiro lugar, com 49 casos. Qualquer tipo de preconceito está intimamente ligado à ignorância. Então, a escola é um locus, é um local ideal para esse tipo de ação preventiva. Acho que falta muito isso. E depois punir aqueles que são agressores, né, que violam os direitos humanos. No ato solene, 17 instituições e militantes que contribuem para a defesa da população LGBT foram homenageados. Um deles foi o cantor G de Lima, que também apresentou um videoclipe protagonizado por um casal homossexual negro. O que a gente gostaria é que a lei fosse educativa. Então nós estamos num trabalho também junto com o Tribunal de Justiça de São Paulo, por meio de mediação de conflitos, onde nós buscamos, antes de punir, mediar. E aí nessa mediação a gente propõe sempre ações educativas, formativas, que é para tentar mudar esta cultura da LGBTfobia. Lição de cidadania. Esse foi o tema de uma aula prática que alunos de uma escola de Cotia, na região metropolitana de São Paulo, receberam aqui na Assembleia. Essa presença tem a grata satisfação de cumprimentar, desejar boas-vindas aos alunos do Colégio Siddhartha, da linda cidade de Cotia. Em nome de todos os deputados, desejo boas-vindas e uma feliz estada na Assembleia Legislativa. Sentados na galeria do plenário, de olhos fixos nos deputados e atentos aos pronunciamentos feitos na tribuna, mas sem entender muito bem o que estava sendo falado pelos parlamentares. Tem muitas palavras de significado diferente. Para mim, se eles usassem uma linguagem um pouquinho mais, mais informal, a gente entenderia melhor. Não era para ser diferente. Afinal, foi o primeiro contato dessa garotada com discursos políticos.
A ideia era justamente romper a distância entre eles e os deputados e deputadas, os homens e mulheres responsáveis pela criação das leis que regem o dia a dia de todos nós. Entre um discurso e outro, logo eles passaram a se sentir cidadãos. Aqui eu acho que eu faço mais parte, sabendo mais do que os deputados estão falando, sobre o que está em jogo no Brasil, essas coisas. Quando a gente vem aqui, a gente entende mais como funciona a democracia. A visita dos alunos do 8º ano do ensino fundamental do Colégio Siddhartha à Assembleia Legislativa não termina aqui. Pelo contrário, representa o começo de uma nova lição, explica o professor de cidadania. A gente acha que para melhorar um pouco a atuação dos deputados, a atuação dos parlamentares, é importante que eles tenham esse contato com os cidadãos também e vice-versa, que o cidadão possa conhecer o trabalho do deputado. Então, certamente essa visita vai ser muito bem aproveitada para discutir lá em sala de aula o que eles estão vendo aqui e os conceitos e a história do parlamento e como que isso funciona. As visitas monitoradas à Assembleia Legislativa acontecem às terças, quartas e quintas-feiras, sempre na parte da tarde. E para agendar o seu grupo, é só ligar para a Divisão de Comunicação Social da Assembleia Legislativa de São Paulo. Depois do intervalo, você vai ver a homenagem que a Assembleia Legislativa prestou à comunidade turca de São Paulo. E uma audiência pública debate a crise nas universidades estaduais. A gente volta já já. Os deputados da Comissão de Fiscalização e Controle se reuniram para avaliar ofícios do Ministério Público sobre obras do governo do estado. Com um número suficiente de parlamentares, a comissão teve início. O trabalho destes deputados é fiscalizar a administração direta e indireta e verificar a regularidade e eficácia dos órgãos do estado. Na pauta de hoje, 2 ofícios do Ministério Público do Estado de São Paulo. Um seria das irregularidades no contrato do metrô, da linha amarela, linha 4 amarela, e o outro do DER na parte de asfaltamento. A comissão recebeu as denúncias, como de ofício, principalmente essa comissão cabe apurar, nós estipulamos um prazo razoável para que todos pudessem fazer a leitura do material. Material esse muito extenso, por volta de 1000 páginas aproximadamente. Pela extensão do conteúdo, a votação ficou para o próximo encontro. Uma audiência pública debateu a situação financeira das universidades públicas do estado de São Paulo. Associações de docentes da USP, Unesp e Unicamp reclamam que o repasse de verbas do governo não consegue suprir as despesas e prejudica novos projetos. A principal fonte de receita das universidades públicas é a chamada cota-parte, que equivale a 9,57% da arrecadação do ICMS. Junta-se à queda no recolhimento do tributo por conta do fraco desempenho da economia. O aumento das despesas das universidades, a conta não fecha. O que o Fórum tem dito desde o início é que essa crise aconteceria independentemente da crise econômica que se estabeleceu agora. Mais cedo ou mais tarde, ela certamente ocorreria por um motivo muito simples. Os recursos que estão vindo para a universidade não são suficientes para garantir o seu funcionamento. A audiência pública na Assembleia Legislativa debateu a precarização do funcionamento da USP, Unesp e Unicamp. Não precisa ter bola de cristal para saber que vão estar comprometidas as atividades de ensino, de pesquisa e de extensão na Universidade de São Paulo. Aí não só por conta da crise de financiamento nas 3, né? Então na Unicamp e na Unesp também, né? Mas a situação é bastante grave. Daí a importância dessa audiência pública de hoje para estar discutindo essas questões. As universidades são responsáveis pela quase totalidade das pesquisas em ciência e tecnologia no país. No caso, por exemplo, da Unicamp, tanto docentes quanto técnicos administrativos, a gente tem hoje um número inferior ao que a gente tinha de docentes e técnicos administrativos em 1995. Em contrapartida, temos praticamente o dobro de alunos de graduação, o dobro de alunos de pós-graduação. O encontro, apoiado pelo deputado Carlos Gianazzi do PSOL, tratou de alternativas para o atual modelo de financiamento das universidades baseado no ICMS. Nós queremos aumentar o percentual de 9,57% para 11%, para 10%. Isso já ajudaria bastante. Mas nós também queremos que o governo aplique corretamente mesmo esses 9,57% que não são aplicados, porque o governo ele organiza uma maquiagem contábil e não faz as transferências corretamente. Então,
E as universidades cresceram muito de 95 até hoje, só que o percentual é o mesmo. A violência contra a mulher, a prevenção às drogas e os benefícios de uma vizinhança solidária foram temas que marcaram a segunda semana de Cidadania e Segurança, realizada aqui na Assembleia Legislativa. Segurança pública com a participação da população. Esta é a temática principal da segunda semana de Cidadania e Segurança. Além das palestras, foram comemorados os 32 anos de fundação do CONSEG, o Conselho Comunitário de Segurança. A ideia primordial, o conceito principal da criação dos CONSEGs é a parceria entre a sociedade civil com as forças policiais para que o Estado de São Paulo pudesse ter um caminho limpo, um caminho bom para a segurança pública do Estado. O número de homicídios no estado de São Paulo tem caído na última década. Passou de 11,38% em 2008 para cada 100 mil habitantes para 7,25% em 2016. Já o número de roubos, embora tenha havido queda nos anos de 2010, 2011 e 2012, voltou a crescer. Foram 1.371 em 2016 para cada 100 mil habitantes. A Corregedoria da Polícia Militar e a Polícia do Estado, como um todo, tem trabalhado na queda da letalidade. Isso é real, os números estão aí. E a participação do CONSEG é uma participação importantíssima que não pode ser colocada em segundo plano. O CONSEG resolve, porque traz a população a participar do sistema de segurança. E isso tem mostrado pelos números. O secretário municipal de Segurança Urbana de São Paulo, José Roberto Rodrigues de Oliveira, ressaltou a importância da participação da população no combate à criminalidade. E citou como exemplo o aplicativo City Câmera, que deve ser lançado pela Prefeitura de São Paulo. Nós estamos chamando a população que tem as suas câmeras da sua casa voltado para a rua, voltada para o público, que possa disponibilizar essas imagens para o portal da Prefeitura, que serve para prevenção criminal e serve também para zeladoria. A gente vai ter todo um empreendimento de câmeras na cidade, colocando um único portal que as pessoas terão acesso. O deputado Celino Cardoso, do PSDB, autor da lei que criou a Semana de Cidadania e Segurança, comemorou os resultados das atividades e da adesão popular. Quando nós criamos a Semana da Cidadania e Segurança, foi escolhida essa semana de maio, porque no dia 10 de maio é o dia do aniversário dos CONSEG, os Conselhos Comunitários de Segurança, que nós fizemos a abertura aqui na Assembleia Legislativa com a participação dos conceguianos, comemorando o 32º aniversário dos CONSEGs. Porque eu entendo que a maior ligação entre a comunidade e a polícia é através dos CONSEGs. Então, acredito que é o fórum adequado para que a gente possa realmente estar divulgando e chamando a atenção da população de uma maneira geral para essa questão da responsabilidade de cada um na segurança. A Comissão de Transportes e Comunicações se reuniu para analisar 42 itens. Na pauta, a convocação do presidente da empresa Metropolitana de Águas e Energia, Luiz Carlos Sioc. Dos 42 itens, 14 eram projetos de lei, uma moção, 14 itens para deliberação e 13 itens para ciência. Alguns tiveram pedidos de vista. Houve muita conversa quando entrou em votação o requerimento do deputado José Zico Prado, do PT, pedindo a convocação do presidente da empresa Metropolitana de Águas e Energia do Estado de São Paulo, Luiz Carlos Sioc. O objetivo é ouvir Sioc sobre a travessia de veículos e pessoas por balsa na Ilha de Bororé. Não tem capacidade de fazer o transbordo da Ilha do Bororé para a cidade e da cidade para a Ilha de Bororé. Ali cria filas enormes. A balsa que tem ali sempre é uma balsa que não tem capacidade para transbordar todo mundo. Então, eu entrei nessa luta em 2011. Então, portanto, já faz 6 anos que nós estamos com essa demanda aí da população. O presidente da comissão e deputado pelo PSDB, João Caramês, também destacou o assunto. Tem um grande interesse nisso, mesmo sendo pedido vista por um deputado colega, mas eu acho que esse assunto nós não podemos deixar de lado não. Nós temos que realmente concentrar, debruçar e resolver definitivamente a situação daquelas pessoas. Ou melhor, dar uma condição de vida melhor para eles, né? A acessibilidade é tudo para a vida deles. Então nós vamos voltar à pauta e vamos discutir. O deputado José Américo, do PT, foi eleito presidente da Comissão de Infraestrutura. A vice-presidência ficou com o deputado Ricardo Madalena, do PR.
O deputado José Américo do PT destacou que trará para a presidência da Comissão de Infraestrutura a experiência obtida como presidente da Câmara dos Vereadores de São Paulo, quando da discussão do plano diretor da capital. É uma equipe muito boa, acho que a gente vai poder colaborar bastante, seja na fiscalização das obras de infraestrutura que acontecem no Estado, seja também aprovando recursos, aprovando ideias que possam melhorar a infraestrutura do nosso Estado. Então, acho que a gente vai trabalhar e acho que podemos dar uma grande contribuição para o nosso Estado. E o deputado Ricardo Madalena, do PR, foi eleito vice-presidente do colegiado. Engenheiro civil, disse que contará para o cargo com os conhecimentos acumulados como superintendente do DENIT, o Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes. Uma comissão muito importante para a casa, para o governo do Estado. Parabenizo José Américo, que tem uma experiência muito vasta, muito grande, que traz da Câmara Municipal de São Paulo, e a gente que é engenheiro e vem desta área, da área de infraestrutura. Então, eu acho que os trabalhos vão começar agora e terá muito êxito, com certeza. Os parlamentares estarão à frente dos trabalhos da Comissão de Infraestrutura pelos próximos 2 anos. A Assembleia Legislativa comemora o Dia Estadual da Comunidade Turca. No evento foram premiados professores, artistas e representantes de entidades. Após serem recepcionados pelo deputado Carlão Pinhatari, do PSDB, o proponente do evento, teve início a premiação anual que reconhece pessoas que se destacaram na aproximação e integração dos povos do Brasil e da Turquia. Aprecio em particular a honra de receber o prêmio neste Dia da Comunidade Turca das mãos de uma organização que representa o povo turco, majoritariamente muçulmano, mas que também se inspira de uma muito bem-vinda leitura pluralista e progressista do Islã. A parceria com a Assembleia Legislativa de São Paulo rendeu diversos frutos com a comunidade turca no Brasil, a exemplo da participação do parlamento no Festival Internacional de Língua e Cultura. O deputado Fernando Capês, do PSDB, lembrou que acompanha de perto as ações da comunidade. Nós conhecemos o trabalho do Centro Cultural Brasil-Turquia. Que trabalho bonito. O que pode ser mais tocante, mais significativo do que proporcionar educação de qualidade a quem precisa, às crianças da Turquia e no mundo inteiro. O presidente do Centro Cultural Brasil-Turquia, Mustafa Göktepe, lamentou a situação atual da Turquia, que vive uma crise política, mas comemorou o apoio do Parlamento Paulista à comunidade turca. E Carlão Pinhatari realmente abraçou essa atividade do Centro Cultural por envolver muitos valores universais, por trazer muitos realmente benefícios à sociedade brasileira, inclusive envolvendo mais a comunidade turca que vive no estado de São Paulo. O evento contou com a exposição A Descoberta do Brasil pelos Turcos, no espaço 5º centenário da Assembleia Legislativa, que faz parte das comemorações do Dia Estadual da Comunidade Turca, instituído por lei por iniciativa do deputado Carlão Pinhatari, do PSDB. Nós estamos aí para comemorar, comemorar o Dia Estadual da Turquia. Então eu acho que é muito importante, é uma comunidade que não é grande, é uma comunidade que deve ter 400, 500 membros apenas aqui em São Paulo, mas que todos os empresários, pessoas que são voluntários na associação e que são empresários aqui, ajudando a gerar emprego, renda também para o nosso povo aqui no Brasil. O TV em Revista fica por aqui. A gente tem um novo encontro marcado na sexta-feira que vem às 10 horas da noite. E você fica com a programação da TV Assembleia SP. Até a próxima.